Prontinho. Oi, gravação. Boa tarde. Gente, o nosso dia de hoje vai abordar somente o tema dos impostos, certo? A gente, no dia passado, tratou um pouco das noções introdutórias de direito tributário, falou também o conceito de tributo, tanto a teoria pentapartite, que é aceita atualmente, quanto a teoria tripartite, que é aceita pelo CTN, porque foi anterior à Constituição. Então, a gente já passou por cima desses temas mais iniciais e mais introdutórios, e agora a gente vai estudar cada um dos tributos individualmente. Eu vi que o professor, vocês me falaram, até a Rebeca me falou que o professor foi até taxas de serviço, né? Só que, como os temas são muito extensos, eu preferi tratar cada GED, assim, a depender, né, do próximo conteúdo, mas eu preferi tratar esse GED somente tratando dos impostos para que a gente possa aprofundar bem e não ficar aquela coisa muito confusa e muito e pouco aprofundada, né? Porque, como eu disse, é um tema mais extenso. Certinho? Então hoje a gente vai falar sobre os impostos. E, começando, gente, o que é um imposto? A gente sabe que é tributo, a gente quer toda atividade, prestação pecuniária compulsória, prevista em lei, não sei o resto não, de cabeça. É um artigo extenso. Mas a gente sabe que, inclusive, o artigo 5º do CTN traz que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria, que posteriormente foi atualizado para a teoria pentapartite, que os tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Certinho? Então, a gente vai estudar cada um desses tributos e falar o que é um imposto. O imposto está previsto lá no artigo 16 do CTN, que eu vou ler primeiro, para depois a gente destrinchar, mas o que é que ele fala? Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Calma, uma coisa de cada vez. Para a gente traduzir bem o que esse artigo quer dizer, eu vou destrinchar ele tintim por tintim. O imposto é um tributo obrigatório pago ao governo, certo? Como a gente sabe que os outros também são. Mas qual é o grande diferencial do imposto? É que ele tem por fato gerador uma situação independente. E o que é que isso significa? Que todo imposto tem um fato gerador previsto em lei, certo? Não tem como existir um imposto que não tenha um fato gerador. E o que é esse fato gerador? Fato gerador, se a gente vai estudar mais para frente a diferença de fato gerador para hipótese de incidência, para obrigação tributária, mas só trazendo aqui por cima os conceitos para vocês, o que é o fato gerador do imposto? É o que o contribuinte faz ou deixa de fazer que incide a aplicação do imposto. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo para ficar mais claro para vocês. O imposto de renda. Qual é o fato gerador do imposto de renda? Auferir renda, certo? Você integralizar um percentual de dinheiro dentro do seu patrimônio, que configure renda. A partir do momento que o contribuinte, né, que somos nós, auferimos renda, nós precisamos pagar imposto de renda, porque o fato gerador do imposto de renda é oferir renda, logo, se existe fato gerador sobre o contribuinte, existe a obrigação de pagar imposto. Certo? Então, a gente tem, como eu disse, que ele é um tributo obrigatório pago ao governo, sem contraprestação direta, não há serviço imediato em troca. Em regra, não são vinculados à atividade estatal. O que é que isso significa? A gente vai ver mais na frente. Desculpa, tá, gente? Eu tô levemente doente, com dor de garganta tenebrosa, por isso que o dia de hoje também tá complicado, mas vai dar certo. O que é que isso significa? A gente vai ver um pouquinho mais à frente o princípio da não vinculação dos impostos, mas a priori, para introduzir para vocês esse conceito, significa que o dinheiro arrecadado pelo imposto, o patrimônio arrecadado pelo imposto, seja ele qual for, pode ser imposto de renda, pode ser ICMS, pode ser imposto sobre transação de bens, pode ser tudo, certo? A gente pode colocar qualquer imposto. Todos os impostos, em regra, né, como eu estou colocando aqui. Quando eles são arrecadados, eles integram-se dentro do patrimônio público, dos cofres públicos, e não têm a obrigação de sair, certo? Ou seja, eles entram e não saem, certo? Assim, não saem para uma destinação específica. Por isso que eu até trouxe no GED passado aquele exemplo de que quando a gente paga
IPVA, que é o Imposto, Prestação de Veículos Automotores, eu acho que é assim, não sei de cabeça, esqueci agora. Mas quando a gente paga IPVA, que com o nosso carro, a gente geralmente tem esse pensamento, né? O leigo, ele tem esse pensamento de falar assim: ah, porque eu pago X mil reais de IPTA, eu pago um IPTA caríssimo e as ruas estão todas buracadas, certo? Mas como a gente vai ver mais à frente, tem algumas exceções, mas em regra, o imposto, ele não tem destinação específica, ele não tem atividade estatal específica, ele não há serviço imediato em troca, como é com as taxas, a gente vai ver mais na frente, as taxas possuem, mas os impostos não. Então, a gente paga imposto e ele se integraliza dentro dos cofres públicos e não tem destinação específica para sair de lá. Aí, nesse caso, o governo utiliza, e a administração tributária utiliza dessa arrecadação para destinar aos serviços que são necessários. Mas não é porque eu pago IPVA que eu sou obrigada que o governo é obrigado a destinar aquilo ali é, para consertar, por exemplo, as ruas esburacadas da minha cidade, entendeu? Então é por isso que ele não tem uma destinação específica. E aí a gente tem também que os impostos incidem quando há sinais de capacidade econômica, por exemplo, renda, patrimônio e consumo. A gente vai ver também um pouco mais na frente o princípio da capacidade contributiva, que eu estou também dando uma noção introdutória para vocês. Ele, como eu disse, os impostos incidem quando há capacidade econômica. Um momento. Significando o quê? Que aquele contribuinte ele vai contribuir, como o nome já diz, para a administração tributária a partir da sua capacidade econômica. Por exemplo, o imposto de renda, se eu não me engano, ele está com uma alíquota de 27,5%. Se eu ganho um salário mínimo, não vou colocar o mínimo não, porque eu acho que o mínimo não paga imposto de renda, vou colocar assim, 5.000 reais. Se eu ganho 5.000 reais de salário, os 27,5% incidem sobre os meus 5.000 reais, certo? Mas aí é diferente de quando, por exemplo, uma pessoa com um patrimônio maior, a pessoa que ganha 10, já incide diferente, entende? Então é de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes. A gente tem também que os impostos são previstos em lei e fiscalizados pelo Estado. Como a gente também já tinha visto, é uma característica dos tributos em geral, não somente dos impostos, mas dos tributos em geral, de serem previstos em lei e fiscalizados pelo Estado, pela administração tributária, pelo fisco, né, que a gente chama. E aí são tributos não contraprestacionais e contributivos. O que é que isso significa? Vamos com calma. Não contraprestacionais significa que o contribuinte paga, mas não recebe um serviço específico em troca, diferente da taxa que está vinculada a um serviço, como a gente vai ver depois, mas é o que eu já tinha falado anteriormente. A eles aplica-se o princípio da não vinculação, certo? E são contributivos. A arrecadação é destinada ao interesse coletivo, custeando despesas públicas, educação, saúde, segurança. Então, eles são contributivos por quê? Porque eles entram nos cofres públicos, não tem destinação específica para sair, mas o destino deles, mesmo não sendo específico, é o interesse coletivo. E tudo que engloba o interesse coletivo está ali na destinação dos impostos. Certinho? Alguém tem alguma dúvida até agora? Se tiverem, pode mandar que eu tô aqui com o chat aberto, ok? E aí, agora sim, a gente não vai entrar em detalhes sobre esses impostos no momento, porque vocês vão ver melhor em Tributário 2, inclusive eu estou vendo agora. Mas a gente vai ter uma noção geral sobre quais são os impostos, para que eles servem e quais são seus fatos geradores, suas hipóteses de incidência e afim, certinho? Então vamos começar pelos impostos federais. Os impostos federais da União estão previstos lá no artigo 153 da Constituição. Eu não coloquei o artigo escrito aqui porque basicamente ele diz quais são os impostos, certo? A União compete, os impostos federais são tal. Aí ele coloca imposto tal, 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 tal. Então basicamente o que tem na Constituição é isso que vocês estão vendo na tela, certo? Quais são os impostos federais? A gente tem o imposto sobre a importação e também o imposto sobre a exportação,
certo? A gente tem o imposto de renda, o imposto sobre a renda da pessoa física e da pessoa jurídica, que a sigla geral é IR, mas vocês podem ver muito aí pela frente IRPJ, né, que é imposto de renda da pessoa jurídica, IRPF, né, imposto de renda da pessoa física. Também tem um tipo que, inclusive, a gente lida bastante na prática, que é o imposto de renda retido na fonte, IRRF. Entendeu? Vocês vão ver também mais pra frente, e também tributário 2. Não coloquei aqui, mas é um dos tipos de imposto de renda. Por isso que eu coloquei aqui somente imposto sobre a renda, porque é o geral, mas o imposto de renda ele é destrinchado em 300 mil outros, certo? Por isso que é até muito complexo de se entender. E a gente tem também o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, Imposto sobre Operações Financeiras, que é o IOF, Imposto Territorial Rural, ITR, inclusive eu não sei quem foi que falou isso na aula que eu estava, tributário 1, alguns dos nossos alunos, que eu não lembro agora, das alunas, perdão, que perguntou, professor, por que, que o Imposto Territorial Rural é da União e o IPTU, né, sobre território urbano, é municipal, estadual, sei lá. Aí o professor olhou e falou assim, o Jório, por que a Constituição diz? E isso é muito real, a gente não entende por quê, mas a gente só aceita. Certo? Imposto Territorial Rural. A gente tem também o Imposto sobre as Grandes Fortunas, que, né, está previsto na Constituição, mas nunca foi regulamentado, o IGF, e que, inclusive, né, tá tendo uma discussão muito grande aí na mídia sobre ele. E, por fim, o Imposto Extraordinário de Guerra, que, se eu não me engano, não existem precedentes sobre ele. Eu acho que ele nunca chegou a acontecer. Não é nem que ele não é regulamentado, eu acho que ele nunca chegou a precisar de, né, porque o Brasil, você sabe como é que é, não entra em guerra nunca, graças a Deus. E aí a gente tem os impostos estaduais e municipais. Os estaduais previstos no artigo 155 da Constituição, que são o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e o ITCMD, que é o Imposto sobre a Transmissão, Causa Mortes e Doação. Certo? Também vocês vão estudar cada um deles, mais especificamente tributário 2, acho que a gente está tendo só uma noção. Porque, inclusive, tá a dica de ouro aqui. Na AV3, eu errei uma questão, gente. Ai, que até hoje essa questão me dói por eu ter errado. Porque perguntava, alguma coisa assim, são impostos? Não, minto, não era nem assim. Ela tinha colocado um caso e aí tinha pedido para identificar o erro do caso, era uma coisa assim. Aí tinha vários itens na AV3 colegiada, tá? Tinham vários itens, assim, e eu lembro que, assim, o item era aquele item bem cheio de coisas, só tinha um pontinho errado, sabe? E aí, gente, a minha cabeça tava assim, louca, 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 pirada já nessa hora. E eu só sei que eu marquei, assim, tudo que eu marquei no item tava certo, menos esse pequeno detalhe que eu deixei passar. Que era dizendo que o IPVA era municipal. Menino, depois que eu saí da prova, que lembrei que eu marquei isso, cara, eu não acredito que eu disse isso. Que eu disse que o IPVA era municipal. Aí foi literalmente um micro erro que eu perdi 1,5 ponto. Então, ou 1,5 ponto, meio ponto, perdão. Então é por isso que para vocês ficarem atentos nessas pequenas coisinhas, porque por mais que a gente não vá estudar um por um desses impostos, é importante saber quais são os federais, os estaduais e os municipais, certo? Então aí a gente tem os impostos estaduais e os impostos municipais que estão previstos no artigo 156 da Constituição, que são o IPTU, é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Eu não coloquei aqui o resto de qualquer natureza, porque o mais comum de se ver é Imposto sobre Serviço, só ISS. Mas também vocês podem ver por aí ISSQN, que é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Eles são a mesma coisa, tá? É só questão de nomenclatura. Mas é mais comum, assim, na prática você vê ISS. Mas se vocês virem ISSQN se referindo a Imposto sobre Serviço, também tá certo, viu? Isso é cara, inclusive, de pegadinha de AV3. Conhecendo aqui o meu gado. E aí a gente tem, por último, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Intervivos. Tanto que, inclusive, isso é uma ótima pegadinha a ser feita. Eu não cheguei a ver em AV3,
Mas, assim, se eu fosse professora, eu colocaria uma uma questão, uma pegadinha dessa em alguma prova. Se vocês forem ver, por exemplo, aqui ele fala: "Imposto sobre transmissão causa mortes e doação", ou seja, aqui é um imposto sobre doações no geral e sobre transmissão de bens após a morte, certo? E aqui é sobre a transmissão de bens imóveis intervivos, ou seja, entre pessoas vivas, e aqui já a transmissão de patrimônio quando o dono daquele patrimônio falece. Então aí que a gente tem, tá vendo, uma dualidade de um é estadual e o outro é municipal, então vocês têm que ficar também atentos nessas pequenas diferenças. E por fim, o Distrito Federal, que aí eu coloquei só para vocês, absorverem essa informação. O Distrito Federal acumula competência de estado e município, ou seja, os impostos do DF são os impostos estaduais e os impostos municipais, certo? Ele acumula a competência. A gente também vai estudar um pouco mais para frente a competência tributária. Ok, gente, alguma dúvida em relação a isso aqui? Vocês estão tão calados hoje, eu tô estranhando. Só um momento. Oi, Rebeca. Então, o ITBI só vale para venda, já que doação. Cara, eu não sei se especificamente vale para venda, mas eu acho que é a transmissão no geral, sabia? Eu não sei, eu não tô, assim, tô fazendo um raciocínio lógico aqui, eu não sei a resposta com exatidão, se é somente para venda, mas eu acho que pode ser, por exemplo, uma transmissão de bens também. Se bem que transmissão de bens recairia sobre doação, né? Não sei. Talvez, então, parando para pensar, talvez possa ser somente sobre a venda. Posso pesquisar isso depois e te respondo, Rebeca. Mas boa pergunta, gostei. Fora isso, alguma dúvida, gente? Beleza. Mas gostei, boa pergunta. Passando aqui, a gente vai aprender um pouco do conceito do imposto residual. A gente aprendeu todos esses impostos federais, estaduais e municipais que vocês viram aqui comigo, só que tem mais uma espécie de imposto que não está incluída em nenhuma dessas hipóteses que eu coloquei aí para vocês de federal, municipal e estadual, certo? É que é o imposto residual previsto no artigo 154 da Constituição, inciso primeiro, que diz que a União pode, vale lembrar, a União, certo? Não são os estados, não são os municípios, a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior. Qual é o artigo anterior? O artigo 153, 105, o artigo 153, certo? Que é o que trata de impostos federais. Então, aí o 153 fala sobre os impostos federais e o 154 fala que a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. O que é que isso quer dizer, gente? Quer dizer que o imposto residual, ele é literalmente, o nome residual já traz, né? Ele é o resíduo. Esse artigo da Constituição, ele prevê o seguinte, cara, por mais que eu não tenha pensado em todos os fatos geradores possíveis e as hipóteses de incidência possíveis para aplicar um imposto, para incidir um imposto, eu tenho ainda a opção de ter um imposto residual, certo? Ou seja, o imposto residual é uma lacuna em branco que pode ou não ser preenchida. Você poderá instituir, caso surja um fato gerador novo, caso surja tudo isso. Então, assim, vamos supor, eu não consigo nem pensar, para ser bem sincera, um fato gerador novo, mas vamos supor, digamos que a União queira instituir imposto sobre. Vamos ver, um imposto sobre ter filho. Uma coisa assim, bem. Digamos assim, todo menino que você parir agora, você vai ter que pagar uma porcentagem aqui para a União. Imagina que é um absurdo desse, tá? Nesse caso, ela, teoricamente, assim, né? Tecnicamente falando, não tô falando de moralmente, nem nada, tô falando tecnicamente falando pela técnica tributária. Isso pode acontecer? Pode. Aqui, ó. Impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos. Aí, beleza? Entendeu? Poderia ser um imposto não cumulativo.
e que não tenha fato gerador, base de cálculo próprios criminais nessa Constituição, ou seja, que não tenha um fato gerador ou uma base de cálculo posteriormente existentes aqui na Constituição, no que já está previsto aqui na Constituição, certo? Esse é o imposto sobre ter filho. Não está previsto na Constituição, não tem base de cálculo, não tem base de cálculo já prevista, vamos colocar, entendeu? Digamos que isso pode acontecer. Tecnicamente falando, né, teoricamente pode. Agora, moralmente falando, eu acho bem improvável uma coisa assim bem absurda dessa passar. Mas o que que a Constituição quis trazer com o imposto residual, na minha concepção? Eu acho que ela quis colocar uma garantia de justamente, como eu disse, uma lacuna em branco, porque ao tempo que a sociedade vai mudando, as necessidades também vão mudando e logo o governo também vai mudando, e a administração tributária, a administração pública vai mudando. Então por isso que é importante a gente ter, assim, uma garantia de uma lacuna aberta, entendeu? Para dizer assim: "Não só pode criar, ou não podem mais", imagina se não tivesse esse artigo, poderia se entender que não podem mais criar impostos, entendeu? Então por isso que essa o imposto residual é uma lacuna em branco. Tá lá justamente para ser utilizado dessa forma. E aí eu coloquei um pouco dessa explicação abaixo, permite a criação de novos impostos, além daqueles já listados no texto constitucional, garantindo flexibilidade ao sistema tributário. Deve ser criado, e isso é importante, tá? Para vocês saberem, deve ser criado por lei complementar, possuir um fato gerador novo e não ser cumulativo. Certinho, gente. Alguma dúvida em relação ao imposto residual? Pode mandar. Desculpa o barulho. Não sei se vocês estão ouvindo, imagino que sim, mas desculpa o barulho, viu? Pelo amor de Deus. Enfim. Passando aqui agora, a gente tem o Imposto Extraordinário de Guerra, que é um dos impostos federais que eu listei aqui mais cedo. Ó. Se vocês forem ver, o Imposto Extraordinário de Guerra, ele está aqui presente. E o que é que o Imposto Extraordinário de Guerra quer dizer? Vamos passar aqui de volta. Deixa eu voltar, Paulo. Ele está previsto lá no artigo 154, inciso segundo. A gente viu que o inciso primeiro foi sobre o imposto residual e agora falando sobre o inciso segundo. Diz que a União poderá instituir, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. E, gente, eu acho tão interessante. Vamos por partes aqui também, antes de explicar os tópicozinhos. Na iminência ou no caso de guerra externa. O que essa frase quer dizer? Na iminência, o fato da guerra não ter acontecido ainda e está na iminência de acontecer. Ou no caso de guerra externa, significa que o quê? Não é aplicável a guerras internas. Digamos que tem uma guerra civil brasileira, como até eu acho que o professor deu esse exemplo em sala, né? Se a gente tiver uma guerra civil que, sei lá, entre o Nordeste e o Sul, eu acho super válido. Não tô brincando. Se a gente tiver uma guerra entre a gente tiver uma guerra entre as regiões aqui do Brasil, o norte, nordeste, sul e sudeste, pronto, imagina, e o centro, coitado, no meio, ali no fogo cruzado. A gente tem, no caso de guerra interna, né, o que chama guerra civil, não é aplicável o imposto extraordinário de guerra. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Porque é um imposto federal. A União vai cobrar de quem? Se tá tendo guerra interna, imagina o povo se matando aqui dentro, aí vai a União cobrar do Brasil todo para custear a própria guerra que eles estão. Não nada a ver, né, gente? Enfim. Então, por isso que é caso de guerra externa, certo? Ou seja, se digamos que algum dia o Brasil brigue, sei lá, com os Estados Unidos, entendeu? Alexandre de Moraes, brigue mais ainda com o Trump, ele joga uma bomba aqui no Brasil, digamos. Aí a União poderá instituir impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão, isso aqui, gente, eu acho um absurdo, serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Ou seja, depois que terminar a guerra, cessadas as causas de sua criação, eles serão suprimidos gradativamente. A gente vai, né, pagando aquilo ali, e depois, pelo que eu entendi aqui, ele volta pra gente. É o caso também de um empréstimo compulsório, que vocês vão ver mais pra frente. Certinho? Então, o imposto extraordinário de guerra, pelo que eu na minha concepção, pelo que eu me lembro, essa informação eu não peguei recentemente, mas eu acho que em tributário eu ouvi isso. Não tem precedentes, se eu não me engano, tá? Vou conferir depois também, mas não existem precedentes
para o imposto extraordinário de guerra aqui no Brasil. Se eu também não me engano, existe em outros países, mas aqui no Brasil eu acho que não. Porque como eu disse, né, o Brasil não entra em guerra com ninguém. Amém. Então, explicando um pouco melhor, o imposto extraordinário de guerra é um imposto emergencial, usado apenas em cenários de guerra ou na sua iminência, para reforçar a arrecadação do Estado, porque tá pouco, né, gente? Cá para nós, tá bem pouquinho, eles estão achando pouco, aí bota ainda o imposto extraordinário de guerra. Pode abranger fatos geradores e bases de cálculo já utilizados por outros impostos, possuir caráter temporário, sendo exigido apenas durante a situação excepcional e deve ser suprimido de forma gradual após o término do conflito, o que eu acho impossível, para ser sinceríssima aqui com vocês. Eu acho mais do que impossível. Não, imagina, gente, imagina a cena. Tá tendo uma guerra com os Estados Unidos. Aí o Brasil, obviamente, ia se lascar todinho e instituir um imposto extraordinário de guerra, né, os próprios cidadãos, dos cidadãos ali, certo? E aí, não, beleza, todo mundo se lascou em conjunto, aí o Brasil, sabe, financeiramente lascado também. Quando termina tudo isso, aí ele ia suprimir o imposto que ele pegou? Claro que não, gente, ó, que loucura. É óbvio que, na minha concepção, eu acho que isso nunca iria acontecer. Conhecendo o Estado brasileiro que a gente tem, né? Mas na teoria a gente sabe que tudo é muito lindo. Enfim, hablei agora, viu? Agora eu hablei muito. Alguma dúvida, gente, aqui no imposto residual, imposto extraordinário de guerra? Podem mandar. E aí, gente, agora a gente passa para o estudo de 2 princípios que eu acho muito interessantes. Eu acho que o professor Jório vai ainda entrar no conteúdo dos princípios mais efetivamente, mas esses princípios são muito importantes para a gente entender um pouco sobre como os impostos funcionam, certo? E a gente vai começar com o princípio da capacidade contributiva, que está previsto lá no artigo 145, inciso 1º da Constituição, que diz que sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade desses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Em português, agora, o que quer dizer? Diz que o princípio da capacidade contributiva estabelece que a tributação deve levar em conta a situação econômica de cada contribuinte, como eu falei aqui para vocês. Quem possui maior renda ou patrimônio deve contribuir com uma parcela maior, enquanto aqueles com menor capacidade econômica pagam menos, certo? Esse princípio busca assegurar justiça fiscal e igualdade no sistema tributário. Muito lindo na prática, como a gente bem sabe, mas, né, na teoria, mas na prática já é um pouco diferente. Mas é sempre bom aprender esses princípios da capacidade contributiva. Inclusive, para quem tem interesse em tributário, e eu imagino muito, eu espero muito que vocês que estão aqui comigo tenham interesse do jeito que eu tenho em tributário, essa questão caiu na prova da monitoria, foi uma das questões abertas, inclusive. E eu lá, tipo, discursando, assim, hablando, falando um monte de coisa sobre o princípio da capacidade contributiva, e caiu na prova. Então, já fica aí a dica para vocês que. Inclusive, caiu na prova a questão da teoria pentapartite e tripartite também. Eu sempre vou dando essas dicas para vocês, de questões que eu já vi por aí pelo mundo. Então, é importante vocês saberem também. E eu coloquei mais alguns pontos para ficar mais destrinchadinho para vocês o princípio da capacidade contributiva, mas esse princípio diz que o tributo deve respeitar a capacidade econômica do contribuinte. Quem tem mais paga mais e quem tem menos paga menos. Garante justiça fiscal e igualdade tributária, como, por exemplo, o imposto de renda. E a gente tem também, dentro do princípio da capacidade contributiva, não sei se o professor Jório vai chegar a explicar esse princípio como independente, mas eu vou só puxar um minutinho para introduzir para vocês, caso vocês vejam esse nome por aí, que é o princípio do não confisco. Ele diz que a atividade tributária ela deve ser meramente arrecadatória e não predatória, não punitiva, certo? Como a gente viu já algumas vezes que o tributo não é sanção, certo? E por isso que a gente tem que por isso que é importante a gente saber um pouco desses princípios, porque tanto a capacidade contributiva, mas principalmente não confisco, porque inclusive eu acho que eu não me lembro muito bem, eu acho que eu já usei inclusive isso numa peça,
lá do escritório, falando um pouco do não confisco, dizendo que a atividade tributária nesse aspecto estava excedendo o princípio do não confisco. Ó, coisa bonita de se falar, né? Mas realmente é importante saber. Certinho? Uma dúvida, gente, em relação aqui? Tudo certo, ok. E aí, passando um pouco também para esse segundo princípio, que é, na minha concepção, extremamente importante de vocês aprenderem também, que eu já falei falei no dia passado, falei também nesse, explicando sobre os impostos, mas é importante a gente saber para entender um pouco mais, e isso não restarem mais dúvidas, ficar bem claro para a gente. O princípio da não vinculação dos impostos, né? Da não vinculação dos tributos e dos impostos também. O artigo 167 da Constituição diz que são vedados, inciso 4º, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Pausa. Vou parar bem aqui, porque isso tudo que eu coloquei aqui são ressalvas, são as exceções que a gente vai tratar no próximo slide. Mas, como a gente viu aqui, são vedados vinculação da receita, impostos, a órgão, fundo ou despesa. Certo? O que é que isso quer dizer? Como a gente já conversou anteriormente, vou bater bastante nessa tecla, porque isso também é facinho de cair em prova. Facinho, facinho. Tanto as provas daqui, quanto a prova da monitoria, quanto a V3, quanto tudo. Já vi bastante. O que é que isso quer dizer? Como a gente já tratou anteriormente, que eles não são, que os impostos não são vinculados à atividade estatal. Certo? Eles entram no patrimônio da administração tributária e lá integram-se. Não tem destinação específica, né, em regra, para sair, ok? E o que é que diz exatamente o princípio da não vinculação? Pode ser tratado como o princípio da não afetação, também a não afetação ou não vinculação da receita de impostos. São dois nomes que são sinônimos, vocês podem ver por aí. Prevê que a receita obtida com impostos não pode ser vinculada a uma finalidade específica. Ou seja, o dinheiro arrecadado com impostos deve ir para o orçamento geral do Estado para ser usado de forma ampla no custeio das atividades públicas e não amarrado a uma única despesa. Certinho? A gente tinha falado bastante sobre esse princípio já anteriormente. E as exceções ao princípio da não vinculação. A gente tem aqui, como eu coloquei, né? Se vocês forem ver, a partir daqui, ó, ressalvadas, PEI. Isso tudo aqui é exceção, certinho? Então a gente vai estudar agora cada uma das exceções muito rapidamente, tá? Para também, assim, elas não são objeto de estudo direto da gente. Acho que não são tão importantes assim pra vocês saberem agora, mas é bom ter uma noção de que o princípio da não vinculação ele tem exceções e quais são elas, certo? Para vocês entenderem melhor, caso inclusive caia na prova posteriormente. Vamos lá. A gente tem a repartição constitucional dos impostos, que a parte da arrecadação da União e do Estado deve ser transferida para os estados e municípios, certo? O que é que isso significa? É o Fundo de Participação Estadual e o Fundo de Participação Municipal. Coloquei aqui 2 exemplos. Ou seja, parte da arrecadação que a União faz dos impostos federais, dos impostos criados e cobrados pela União, devem ser repartidos aos estados e os municípios, certo? A União e os estados devem ser transferidos aos estados e municípios. Isso é uma exceção, acho que inclusive vocês vão ver um pouco melhor sobre isso mais para frente, quando vocês aprenderem sobre a capacidade, a competência tributária, mas já tem uma noção de que isso é uma exceção ao princípio da vinculação. A gente tem também uma das exceções que é os recursos destinados à saúde. A Constituição obriga que uma parcela mínima dos impostos seja aplicada em ações e serviços de saúde. A gente tem aí os recursos também para a educação, que é a vinculação obrigatória de percentuais da receita de impostos para manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, o que a gente tem agora é a participação constitucional, ou seja, os impostos federais arrecadados pela União, uma parte dele, né, até onde a Constituição determina, isso também está escrito lá, vocês vão ver mais para frente, a Constituição determina que essa parcela da arrecadação da União seja transferida, seja repassada aos estados e municípios. A gente tem os recursos destinados à saúde, recursos destinados à educação, recursos para atividades da administração tributária, que é o que permite financiar a estrutura necessária para arrecadar e fiscalizar tributos. Eu tenho minhas controvérsias, né? Vocês já devem imaginar que eu sou cheia de papas na língua quando se fala da administração tributária, mas não entrarei em detalhes aqui. Mas como eu disse, são recursos destinados para essa atividade da administração tributária. A gente tem também a exceção quanto à prestação de garantia da União,
Os impostos podem ser vinculados para assegurar o pagamento de dívidas assumidas pelos entes federativos junto à União. Ou seja, digamos que tem algum ente federativo que está com algum tipo de débito, que está devendo alguma coisa. Se isso acontecer, os impostos podem ser vinculados para pagar as dívidas assumidas, certo? Pelos entes federativos. A gente tem também as operações de crédito por antecipação de receita, que são receitas de que isso parece grego, né, gente? Eu sei, mas só tenho uma ideia do que a gente está falando, que isso já vai ajudar vocês. Diz que a receita de impostos pode ser usada como garantia em empréstimos de curto prazo feitos pelos entes federativos para antecipar a arrecadação. Não vou entrar em detalhes do que é isso aqui, porque é complexo até para mim, para ser bem sincera. Mas, basicamente, a receita dos impostos pode ser utilizada como empréstimo para os entes federativos também, certo? Para a arrecadação dos entes federativos. Tenham isso em mente. E a gente tem, por último, o pagamento de débitos dos entes como a União. São os impostos podem ser vinculados diretamente ao pagamento de dívidas que os estados ou os municípios tenham com a União. Ou seja, se tem um estado ou município que estão em débito com a União, eles podem utilizar da vinculação dos impostos para pagar. Mas, novamente, essas aqui são exceções, certo? Previstas no texto constitucional. A luz aqui está péssima, né, gente? Perdão, mas enfim previstas no texto constitucional que dizem exatamente quais são as exceções, certo? Não é exemplificativo, é estritamente taxativo quais são as exceções do princípio da não vinculação. Ok, eu acho que acabou. E acabou. Achei que tinha mais coisa. Gente, foi isso nosso jardim de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Principalmente aí do meu slide super, super fofinho. Não sair da chamada ainda, que eu vou passar a frequência para os meus alunos, certo? Vou deixar para a gravação. Tchau, gravação. Beijo.